E aí eu vou passar a palavra para o professor Glauco Barbosa, para que ele possa tratar da psicologia das finanças. Já a apresentação? É. Professor? Bom dia. Bom dia. Muita responsabilidade, né, da sequência aqui a partir da fala do Edilon. Mas vamos lá. Primeiro, a gente destacar a importância de um momento como esse, né? No dia ensolarado, que muita gente poderia querer ir na praia, a gente está aqui estudando. Né? Então, só a praia, prestar atenção na palestra, né? Enfim, então, falar sobre psicologia e finanças é um tema muito importante, que vem tomando muita ênfase ultimamente. Interessante, psicólogo falando de número, né, e de finanças, é um negócio meio estranho, né? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas, enfim, as finanças, elas são um campo de estudo da psicologia também, e hoje a gente tem muita publicação e muita gente se dedicando a isso. E quando a gente entende isso melhor, a gente cria uma forma muito mais eficaz até de viver mesmo. Porque o dinheiro está relacionado a praticamente tudo na nossa vida. Por mais que a gente não tenha que colocar o dinheiro em primeiro lugar, porque existem muitas coisas muito mais importantes, como a Vila mostrou, que estão na frente do dinheiro, mas até para essas coisas a gente precisa do dinheiro também. Né? Então o dinheiro termina sempre sendo protagonista porque ele influencia em praticamente tudo que a gente faz. Então, como é que a gente funciona com o dinheiro? A gente funciona desse lado ou a gente funciona desse outro? O que é que vocês acham? A maioria das pessoas funcionam de que lado? Emoção. A gente pensa mais, analisa, pesquisa, calcula, ou a gente faz o que a gente está com vontade de fazer? Aí é a dúvida. Vocês viram que R$150 por mês, em 30 anos, viram R$500 mil? Já pensaram? R$500 mil com uma taxa de 1% vai dar 5 mil por mês de juros. Então é como se você guardasse durante 30 anos 150, quando você chegar aos 500, se você conseguir uma aplicação que renda 1%, você vai ter 5 mil por mês, sem fazer nada. E a gente dificilmente pensa assim, né? É tão pouco 150, eu vou guardar, né? E eu comprar alguma coisa para mim. Então, a psicologia das finanças vai ver como é que isso funciona. Esse dinheiro a gente abraça, a gente deixa ele passar, a gente é amigo, a gente é inimigo, a gente pensa, a gente sente, como de fato a gente funciona. Então, as finanças comportamentais, que é um campo de estudo, um campo de pesquisa, ela vai fazer o quê? Finanças está relacionada à economia, dinheiro, bens, comportamento são nossas ações, e as finanças comportamentais é a soma entre como a gente funciona financeiramente e como a gente se comporta, ou seja, a relação entre o financeiro e o nosso comportamento. Então, existe esse campo de estudo, e é isso que a gente vai falar um pouco hoje, para vocês entenderem que existem formas de tomar decisões, existem formas de escolher, e essas maneiras de a gente fazer isso, elas determinam o futuro da gente. Elas vão determinar como é que a gente vai viver financeiramente e como a gente vive também no presente. Presente e futuro, sempre essa relação, porque o dinheiro sempre tem essa questão de projeção. Aí, as finanças comportamentais também, elas vão fazer uma ruptura, porque antigamente se pensava
que a gente funcionava racionalmente com o dinheiro. Ou seja, que quase todo mundo tomava decisões a partir de uma lógica. Eles paravam, analisavam, escolhiam o que iam fazer com o seu dinheiro. E a gente sabe que não é assim que a banda toca, é bem diferente. Então, chega essa grande questão: quem é que não quer ser feliz? Eu acho que é o que a gente luta na vida é exatamente para sentir bem, sentir bem-estar, sentir felicidade. É o que todo mundo quer. Só que a gente pode ter uma relação com o dinheiro, ele pode ser uma alegria, ou ele pode estar sufocando a gente também. E aí, como é que esse danado funciona? Ah, professor, o problema do dinheiro é que é pouco. Rapaz, na verdade, é claro que quanto menos, pior. Eu não vou dizer o contrário, senão seria louco dizer isso. Mas não é bem pela quantidade, não. É pela forma. A diferença está na maneira como a gente usa, e não no número especificamente. Óbvio que o número mais alto facilita a vida de qualquer pessoa, isso é claro. Porém, um número também que não seja tão alto, quando bem gerido, pode funcionar melhor do que o número alto de outra pessoa. Ou seja, sei lá, uma pessoa que ganha 3 mil pode viver melhor do que uma que ganha 5. Pode. Isso é possível. É mais fácil quem ganha 5 viver melhor do que quem ganha 3. É lógico. Mas quem ganha 3 pode viver melhor do que quem ganha 5. Dependendo de como ele se comporta. E o comportamento é resultado de uma lógica, de um pensamento, de valores, de crenças e de emoções. Então, quando a gente faz alguma coisa, a gente faz por conta de como a cabeça está processando. E esse processamento é que vai direcionar o nosso comportamento. Então, eu posso me comportar de maneira A, B ou C. Essa A, B ou C tem uma série de coisas envolvidas por trás para poder fazer com que aquilo aconteça. Então, o que todo mundo quer, que é essa chamada felicidade, ela vai depender muito dessa imagem aqui no meio. E aí? O que é que eu vou fazer? Se o saco for grande assim, né? Fica mais fácil. Mas pode ser só uma célulazinha dessa, que não tem o saco. Mas independente de quanto, pessoal, o questão é o como. É isso que eu queria deixar bem marcado aqui. Até porque, como o Aldirão falou antes, a nossa renda média não é alta. O brasileiro não ganha muito. A média da renda do brasileiro é muito baixa. É uma das menores da América do Sul. A gente tem acho que é o segundo ou terceiro pior salário da América do Sul. Vê que contraste. O Brasil é mais ou menos equivalente. O PIB do Brasil é mais ou menos equivalente ao PIB de toda a América do Sul somada. Todos os países somados da América do Sul vai dar um pouquinho mais do que o PIB do Brasil. E a gente tem o segundo ou o terceiro pior salário mínimo da América do Sul. É um negócio de um contraste assim absurdo. Então, a gente precisa muito saber como lidar com as finanças. Exatamente por isso. Isso é um dos grandes motivos. E, assim, como o dinheiro impacta em praticamente tudo que a gente faz, usá-lo bem vai impactar na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa vida pessoal, na nossa vida, obviamente, financeira, no que a gente tem, nos bens, etc, etc. Eu lembro a Mirão falando do financiamento aqui, quando eu fui comprar meu apartamento, há uns anos atrás, aí eu estava lá no banco, né, fazendo toda aquela parte burocrática, aí o agente do banco perguntou em quantas parcelas eu queria. Eu disse todas. Então, assim, o quanto pudesse financiar, foi feito. E bom, que hoje eu pago, se eu fosse morar onde eu moro, o aluguel seria mais caro do que o que eu pago de parcela. Então foi uma decisão boa lá atrás. Mas foi engraçado isso. Eu disse isso bem, ele falou, eu olhei para mim e ficou rindo assim. Ele disse, sim, mas nem quando são todas, faz 30 anos. Eu falei, ótimo, pronto, pode aí. Mas não é acontecido. Não foi feito desse jeito. Porque tem coisas que vale a pena você alongar e financiar, e tem coisas que não vale. Aí isso tudo são decisões nacionais. Para os economistas, para a galera que trabalha com finanças, em geral o aluguel é melhor do que comprar o bem, porque você imobiliza com dinheiro também. Então você imobiliza um valor que poderia estar rendendo para você. Mas a questão, pessoal, é que quem é que tem essa disciplina de funcionar desse jeito? Entendeu? Por exemplo, uma pessoa que vai guardar 150 por mês para daqui a
30 anos ter 500 mil para ter uma renda de 5 mil reais, e se acontecer alguma coisa nesse percurso, e a pessoa tem esse dinheiro ali, sei lá, você está com um filho em uma situação delicada de saúde, e você precisa de 50 mil reais para fazer o tratamento dele, e você tem esse dinheiro guardado, esse dinheiro é para a sua aposentadoria. Você vai deixar de tratar seu filho? Não vai. Você vai pegar 50 e quanto mais for necessário para salvar a vida dele. Então, não tem como você não agir assim. Então, é essa que é a questão. O nosso comportamento ele tem um peso emocional muito grande. E a gente sabe disso. Então, esse peso emocional vai influenciar o tempo todo a nossa decisão. Então, o que é que a gente pode fazer? Como a gente pode funcionar para a gente equilibrar essa balança e tomar melhores decisões ao longo do tempo? E aí, a felicidade em si. O que seria felicidade na visão da psicologia? A psicologia positiva, ela estuda sobre felicidade. E ela entende que a felicidade é um sentimento extremamente pessoal. A minha felicidade não é a mesma de vocês, a de vocês não é a mesma minha. Então, tem coisas que vão me deixar feliz e tem coisas que vão me deixar triste, como qualquer outra pessoa. Mas o que é que deixa um feliz e o outro triste? Aí é que está. Recentemente, eu estava atendendo um paciente que ele está mudando de trabalho, e quem é aluno meu já ouviu essa história várias vezes, porque ele está mudando de um trabalho que ele ganha mais para um trabalho que ele vai ganhar menos. Isso não faz sentido em termos numéricos. Mas por que ele está fazendo isso? Porque essa mudança gera uma perspectiva melhor para ele. Nesse outro local que ele pretende trabalhar, as condições futuras de trabalho são melhores do que onde ele está. Só que onde ele está, ele ganha mais. Vê como é difícil tomar essas decisões. Então, a gente quer ser feliz. Então, ser feliz é uma questão extremamente pessoal e envolve bem-estar e emoções positivas. Então, não dá para você dizer exatamente o que é. Porque se eu perguntar a cada um de vocês, cada um vai dizer uma coisa um pouquinho diferente do outro. Existe uma questão comum, que é essa questão do bem-estar, por exemplo, mas a forma, o que é que deixa você feliz? Cada um vai pensar. Alguns vão combinar a ideia, outros vão divergir, mas isso é muito diferente de cabeça para cabeça. E nas finanças comportamentais, o Kahneman, que é um teórico que eu vou citar aqui em alguns momentos, ele associa a felicidade à satisfação. Então, o quanto você está satisfeito com as coisas vai estar relacionado ao quanto você é feliz ou não. Então, existiam as finanças tradicionais, existem hoje as comportamentais. Nas tradicionais, como eu citei, a lógica era que o cérebro funcionava pela razão. E a gente tomava decisões pela razão. E a partir dessas decisões, se a gente toma pela razão, teoricamente a gente acertaria mais. Só que as finanças comportamentais começaram a entender que não é só pela razão que a gente toma decisões. A gente toma decisões por emoções, por crenças, valores, cultura. Então, existem inúmeros fatores, que não são só esses, são mais outros também, que vão impactar na nossa tomada de decisão. Então, sempre a decisão ela vai acontecendo de uma maneira que o que a gente sente, o que a gente projeta, o que a gente imagina, o que a gente deseja, vai ter um peso muito grande. A gente não toma decisões 100% racional. E a gente sabe hoje, a partir de estudo de neurociência, que o cérebro não é racional totalmente. Mesmo quando eu estou sendo racional, ou seja, quando eu estou pensando, usando a lógica, o meu sistema cerebral também está ativando o meu sistema emocional. Está entendendo? Não tem como, é como se fosse assim. Não existe uma lógica 100%, como também não existe uma emoção em 100%. Sempre uma vai estar influenciando a outra. Às vezes a lógica assume e você tem um protagonismo maior da lógica, e outras vezes a emoção assume e você tem um protagonismo maior das emoções. Mas sempre uma vai estar impactando na outra. Não tem como você ser 100% racional. E aí, vamos falar sobre o Kahneman e Tversky. Eles fizeram um estudo muito interessante que mostraram o seguinte. Existe um perfil analítico e existem heurísticas. Que danado é isso? É o seguinte. No perfil analítico, as pessoas que funcionam e tomam decisões assim,
elas são guiadas muito mais pela análise, muito mais pela lógica. Então, elas vão, sei lá, elas vão comprar uma televisão. Então, elas vão pesquisar o preço da televisão, elas vão pesquisar as características da televisão, elas vão pesquisar as funções que a televisão tem, elas vão pesquisar o consumo energético da televisão, elas vão pesquisar o preço da televisão, elas vão ver a durabilidade da televisão. Então, elas vão fazer uma série de levantamentos, porque hoje é muito fácil fazer isso, você sabe em casa, no próprio celular, você faz isso. Então, ele vai fazer tudo isso. Depois que ela fizer tudo isso, ela vai selecionar as TVs que são boas. Ela selecionou 4 TVs. Todas as 4 são boas. Um pouquinho detalhado com a outra, mas as 4 são excelentes. Aí ela vai para o mercado e vai ver dessas 4, qual é que tem o menor custo para ela. E ela vai comprar. Vocês compram assim? Quem compra assim? Levanta a mão aí para ver. E quem compra pela televisão que vai achar mais legal ou que vai sentir mais vontade de comprar? Levanta a mão também. Acho que tem gente que não quer se entregar. Essa pesquisa aqui talvez seja validade. Não vai poder publicar, não. Quem já comprou televisão? Aliás, quando vai comprar, né? Mas vamos lá. Mas estou entendendo, então assim, existem realmente pessoas que naturalmente têm esse perfil aqui, ó. Certo? Nesse perfil, ele busca um equilíbrio, ele busca analisar, ele busca tomar decisões a partir de uma pesquisa, de algum elemento concreto. Como foi o que eu disse, né? Já viu esse fator, esse outro, depois que viu todos esses fatores, aí fez a escolha. Né? Por exemplo, um mercado que hoje é muito dinâmico, eu sinto muito em aula também, é o mercado de celulares. Às vezes você tem um celular de R$ 2.000, que é tão bom quanto o outro celular de 4.500. Mas por que você comprou de 4.500? Aí existem outros fatores agregados a essa compra que você fez, que não foi racional. Porque se fosse racional e eles são equivalentes, não faz sentido você pagar o dobro numa coisa que você pode pagar metade. Entendeu? Mas isso é muito feito, isso é muito comum. Isso acontece com quase tudo, com roupa, com telefone, com sapato, com bolsa, enfim, qualquer coisa que a gente queira adquirir. E aí vem as heurísticas. O que são heurísticas? Atalhos cognitivos. O que são atalhos cognitivos? É você fazer sem pensar direito. Você age sem uma análise. Você age com poucas informações ou com a informação que você já acredita que é melhor. Você vai no impulso, em geral. Então, ela é uma forma mais simplificada e muitas vezes distorcida de tomar decisões. Então, quando você usa uma heurística, você faz um pensamento muito superficial. Você tem ali uma informaçãozinha, alguém comentou, a televisão tal é muito boa. Aí você simplesmente vai lá e procura, olha, vê o preço de outro e compra. Você não fez uma análise de fato. Você se baseou em poucas coisas. E aí vem os vieses, que são as decisões tomadas influenciadas por essas heurísticas. Então, a partir disso, eu faço isso. E quando eu funciono assim, eu tenho uma chance muito maior de fazer besteira. Eu tenho uma chance muito maior de desperdiçar dinheiro. Aí eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham? A maioria das pessoas toma decisões assim ou assim? Da direita ou da esquerda? Com direita. No caso da direita? A maioria das pessoas tomam decisões assim. Então, é porque a gente é burro para tomar decisão? Não é questão de burrice ou de inteligência. É uma forma de funcionar. Isso são hábitos. Isso são padrões que a gente vai aprendendo e vai consolidando. Não é questão de inteligência. A inteligência todo mundo tem, é questão de botar para funcionar. Então, se você parar e sentir um impulso de comprar alguma coisa, e você para e faz um raciocínio objetivo e começa a analisar detalhes, você vai fazer uma pouco melhor. Entendeu? Mas muitas pessoas não vão funcionar assim por conta de um padrão, por conta de um jeito de funcionar. Essa é a questão que pesa mais. E aí? A gente vai para onde? Está ganhando uma decisão financeira. O que você vai fazer?
Como você faz essa escolha? E a gente tem decisões muito importantes que são financeiras, como, por exemplo, a gente brincou aqui, comprar um imóvel. Um imóvel, você vai passar a vida dele, a sua vida lá, né? E esse imóvel precisa ter algumas características que valem a pena. Porque você tanto pode ter muito prejuízo depois, como você pode ter muita vantagem depois. E existe uma cultura que sempre imóveis são bons negócios. Você compra por 200 e vende por 500. Será que é assim mesmo? Será que sempre que você adquire um imóvel, você vai lucrar com ele? Ou ele vai fazer uma diferença financeira muito grande para você no futuro? Não é bem assim, não. Isso depende de muitos fatores. Então, antigamente se falava muito isso. Compre terreno e compre imóvel que você se garante. Mas antigamente, porque assim, de fato, como o Brasil cresceu muito, a gente, na década de 70, você sabe qual era a população brasileira na década de 70? 90 milhões de pessoas. Qual é a população da gente hoje? 210, né? 212, alguma coisa assim. Então, triplicou. Então, de fato, muito mais gente ocupava lugares e muitos lugares valorizaram muito. Mas isso não garante que se você vai comprar um apartamento ou um terreno, ele vai ficar mais caro depois. Então, aí de repente, aí não é só um condomínio, né? O terreno é 200 mil. Eita, vamos dar uma oportunidade, porque esse terreno vai virar 500 ligeiro. Tem isso no contrato? Que daqui a 5 anos ele vale 500? Se leva um contrato, beleza. E esse contrato foi cumprido também, é isso. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o financeiro, porque as coisas não são desse jeito. Tem muita fantasia, tem muita... As bets hoje. O que acontece hoje? As bets, elas são comportamentos, na grande maioria, impossíveis. São comportamentos heurísticos. A pessoa fica achando que vai acertar e que vai ganhar dinheiro com aquilo ali. Se as pessoas ganhassem dinheiro, não existiria a banca. Isso é uma lógica clara. Como é que vai existir uma banca que vai pagar as pessoas e essa banca perde? Como é que ela vai se sustentar? Como é que ela vai patrocinar 90% do futebol brasileiro? Entendeu? Não é assim que funciona. Então, esses padrões de comportamentos, eles são perigosos. Então eu não posso jogar em nada, eu não posso tomar nenhuma decisão, não. É assim, tem 8 e 80. Tem hora que a gente pode arriscar alguma coisa, mas dentro de um risco que você possa correr. Sei lá, uma pessoa que gosta de apostar em futebol, vamos supor. Essa pessoa aposta em quanto? Quantos por cento que ela ganha? Aí é que dá. Se você aposta 1% que você ganha e não foge disso, talvez não vai fazer impacto nenhum para você. Mas tem gente que aposta para nada. E tem gente que aposta mais do que ganha. Aí isso começa a virar, isso é um problema de saúde também. Tem pessoas que são viciadas em jogo. Aí já é outra questão. Então, nossas experiências moldam o nosso comportamento. Todo mundo sabe disso. Então, eu estou com dinheiro. Como é que esse dinheiro vai funcionar? Ele vai por aqui ou ele vai por aqui? Então, a maneira como você vai fazer isso ou isso está relacionada à maneira como você aprendeu lá atrás. A gente é educado financeiramente? Não. A gente teve esse tipo de instrução ao longo da vida? A grande maioria, não. Então, quando eu vou tomar decisões porque eu aprendi, né? Então, muitas vezes, infelizmente, na maioria das vezes, isso aqui vai funcionar por aqui. Qual é a consequência? Então, essa relação comportamento-consequência é um exercício que todos nós deveríamos fazer, mas muitas vezes a gente não faz. Aí também fica uma coisa, por que deveria fazer? Por que eu tenho que seguir uma proposta do que eu estou dizendo aqui? Não, ninguém tem que seguir nada, cada um decide o que vai fazer da própria vida. Cada um tem a sua própria escolha. Agora, você tem que entender como você faz isso. Porque entra valores, crenças, questões pessoais, enfim, é um caso. Mas a questão sempre é o como. Quais são as consequências da forma que você decide? Elas vão voltar para a sua vida. Então, isso é um combinado. Então, se você vai por aqui, você vai ter um resultado X. Se você vai por aqui, você vai ter um resultado Y.
Agora, interessante, né? Dinheiro nunca é muito, né? Não. A não ser assim, para essa galera que ganha mais, essa galera que ganha, sei lá, 10 milhões por mês. Imagina, você quer 10 milhões por mês. Uma vez na vida vai ser massa, né? Imagina todo mês. Então, assim, eles não conseguem, de fato, gastar o quanto ganham, porque é um valor tão absurdo que, por mais que eles comprem coisas, eles não vão conseguir terminar armazenando. Mas muitos atletas, tem até um estudo sobre isso, muitos atletas de ponta, de 5 a 10 anos depois que pararam o esporte, eles estão quebrados. Imagina um cara que ganha 5 milhões todo mês, passa 10 anos jogando o seu esporte. Vamos botar até por baixo, até consegue mais, mas vamos botar 10 anos. Aí parou de jogar. 10 anos depois, esse cara não tem dinheiro. Ele está todo endividado. Cara, 5 milhões por mês. E você não tem dinheiro lá na frente. Porque ele criou um mundo tão fantasioso e surreal que depois ele não vai conseguir dar conta. Porque se esses 5 milhões ficar entrando todo mês, ele não vai conseguir depois dar conta de tudo que ele tem. Dos custos, etc, etc. A gente vai dar um intervalo daqui a uns, mais ou menos, 20 minutos. E no final a gente vai abrir para perguntas. Aí, galera, ó, como é o porquinho? Como é que ele vai estar? Ele está gordinho ou o bicho está magrinho? Né? Mas, professor, eu ganho muito pouco, não dá para eu juntar dinheiro, não. Vocês viram que R$150 por mês se transforma em 500 em 30 anos. Então, assim, às vezes, R$25 que você separa todo mês, em 5 anos, já vai ter um valor interessante. Mas 25 é tão pouco, sim, mas se você juntar e tiver juro em cima de juro, ele vai se multiplicando, mesmo com um valor muito pequeno por mês. Quando eu trato de alguma questão de finanças com pacientes, por exemplo, eu penso muito o seguinte: às vezes a pessoa quer mudar o padrão de funcionamento, que tem um padrão muito impossível, por exemplo, e ele quer ter um controle maior. Aí, você conseguir guardar dinheiro é um dos pontos essenciais para você mudar esse padrão. Só que o cara está endividado, está apertado. Eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos guardar R$10, e ele olha para mim e diz, mas R$10 vai mudar o quê? Vai mudar o comportamento, porque todo mês você vai guardar R$10. Porque R$10 a pessoa pode guardar, mesmo que ela esteja guardando. Entendeu? Então, a questão não é o número, a questão é o comportamento. Então, quando ele começa a fazer isso, ele começa a adquirir um padrão que ele nunca teve. Aí vai acontecer, sabe o quê? Aí ele vai chegar e dizer, esse mês eu botei 20. Aí depois do tempo, vai chegar que eu guardei 50. Ele mesmo vai fazendo um movimento, porque ele começa a perceber coisas que ele não via antes. Está entendendo? Então, assim, não precisa ser muito. O importante é que ele exista. Principalmente a tomada de decisão. Então, como você aprendeu ao longo da vida a usar o seu dinheiro? Como você prioriza as suas finanças? Você se sente bem ou mal com a sua vida financeira? Qual é a emoção que você sente quando você está diante de valores e decisões que envolvem dinheiro? Existe um equilíbrio ou um desequilíbrio na maneira como você se comporta? Então, tudo isso é que está em pauta. Essa pauta vai fazer com que eu tenha uma inclinação A ou B. Então, acho que está muito claro, né? Crenças, valores, cultura, história de vida, exemplos, as pessoas que foram minhas referências, como pais, tios, amigos, como era que eu fazia quando eu era criança, como é que eu fazia quando eu era adolescente, como é que eu comecei a fazer quando eu me tornei adulto. Então, isso vai se tornando uma forma de funcionar, como tudo na vida. A gente cria esses hábitos e vai seguindo a vida da gente. Então, se ele vai atrapalhar ou se ele vai ajudar, vai depender sempre de como eu faço. Então, o que é importante aqui é você entender o seguinte, que a gente tem a capacidade de escolher. O problema é que muitas vezes a gente escolhe coisas ruins. A gente toma decisões ruins. Mas a gente sempre tem a possibilidade de mudar de decisão. Porque a cabeça, ela sempre está com potencial de pensar. Não existe esse negócio, minha cabeça não pensa assim. Ela não pensa porque você não faz um caminho para não pensar. Se você começar a fazer, faz história de R$10. Se você começar a fazer isso, R$10 todo mês, daqui a pouco 10 vira 15. 15 vira 20. 20 vira 25. Ah, mas demora demais. Não interessa. Você está fazendo um novo comportamento. É
isso você tem que entender. Então, isso é uma coisa que você pode construir gradualmente. Aí vem, emoções. As emoções, elas vêm dos nossos instintos. E os nossos instintos, eles funcionam para proteger a gente. Então, na hora que aperta, a gente age com instinto. Porque sempre houve uma explosão aqui, um barulho muito alto, sei lá, o corpo começar a pegar fogo aqui próximo, todo mundo vai correr, ninguém vai ficar. Porque isso é instinto. Ah, não, isso não aconteceu nada, foi só uma brincadeira que fizeram ali fora. Aí depois é que a galera vai voltar. Mas na hora do sufoco, é pressão. Cada um vai correr para fugir. Entendeu? Isso é da nossa biologia, isso é orgânico. Então, as emoções, elas são reações baseadas nos nossos instintos. Então, não tem como a gente não ter reações dessa natureza. Aí, o que a gente tem que fazer? Tem que mediar, as emoções com a razão e tentar fazer uma análise, um pensamento, alguma forma que a gente consiga não agir impulsivamente. Ou agir impulsivamente em situações que precisam, como no caso da emergência. Então, você tem que fugir de alguma coisa. Então, você tem que pensar muito bem. O cachorro está correndo, vai te atacar. Você vai calcular a velocidade média, o ângulo de pulo, se ele chega no teu pescoço, no teu braço, você está calculando ali. O cachorro está para cima de você. Você vai calcular nada, né? Você vai correr. Não tem o que analisar nessa hora. Então, aí ele funciona bem, entendeu? Agora, você vai, sei lá, você vai comprar um telefone, você vai comprar um imóvel, você vai comprar uma moto, um carro. Você faz isso sem analisar? Vê que loucura. Você vai perder de 10% a 40%. Top 10 é bem baixinho, viu? Em geral, é bem mais que isso. Então, a gente pode tomar uma decisão por heurísticas e a gente pode tomar uma decisão analítica, por um perfil analítico. E existe correspondente no nosso cérebro para fazer isso. Quando a gente está decidindo sem raciocinar bem e agindo mais impulsivamente, a gente está usando essa áreazinha aqui, essa vermelhinha aqui. Essa danadinha aqui, ela faz o seguinte, ela é onde a gente sente prazer. Então, você ativa essa região, aí tem uma substância chamada dopamina, que ela derrama aqui, e aí é chamada nucleotídeo, essa região. Ela derrama aqui, e quando ela derrama aqui, você sente prazer. Você sente até euforia. Então, você faz por essa sensação. Então, como você reage desse jeito, o prazer, ele existe antes da razão. Estou entendendo? Na evolução do ser humano, primeiro a gente sentiu, para depois a gente aprender a pensar. Então, ele é muito forte. Por isso que a gente toma muitas decisões emocionais. Então, quando essa danadinha aqui está ativa, essa daqui, que é quem pensa, fica, não vou dizer desativada, mas fica enfraquecida, digamos assim. Na verdade, o cérebro ele trabalha de forma dinâmica. Então, tanto a razão como a emoção, elas ficam uma influenciando a outra para você tomar uma decisão. É assim que funciona. Porém, quando essa parte assume, essa daqui não consegue fazer muita coisa. Quando essa daqui começa a funcionar e começa a ser a protagonista da escolha, aí ela vai inibir essa daqui. Isso aqui tem um circuito. Tem um circuito mesmo, como se fosse uma fiação, que ela nasce aqui, vem para cá, daqui vem para atrás da testa. Então tem um circuito que fica o tempo todo funcionando. Esse circuito tem que funcionar equilibrado, é como brincar de gangorra. Hora sobe, hora desce, hora sobe, hora desce. A brincadeira de gangorra é assim. Hora sobe, hora desce. Só que por algumas características biológicas e comportamentais, tem pessoas que vão ser muito mais racionais e tem pessoas que vão ser muito mais emocionais. Aí essa gangorra não funciona direito, ela fica muito de um lado só. Aí quando ela fica muito do lado só, a brincadeira fica sem graça, né? Então, para brincar de negócio, você tem que subir e descer, não tem graça de brincar. Aí, o que é essa não tem graça de brincar? Você começa a tomar decisões de uma maneira muito inadequada. Porque também, se você for lógico demais, não considerar as pessoas, não considerar os desejos, não considerar as emoções, ser extremamente racional, também, provavelmente, você não vai tomar boas decisões, né? Porque você vai excluir fatores que você tem que incluir na sua decisão.
sei lá, por exemplo, eu sou casado e tenho filhos. Então, na minha decisão, eu tenho que considerar. Eu não posso tomar uma decisão sem considerar meus filhos e minha esposa. Ah, mas eu não posso decidir por mim mesmo. Posso, claro que eu posso, mas entenda. Pelo menos uma parte da minha escolha tem que considerar essa realidade. Porque essa realidade está agregada a mim. E se eu sou uma pessoa muito fria, muito calculista, muito lógica, pode ser que eu dispense isso e na hora que eu tomo a decisão eu passo a ter problema com eles. Ou passo até assim, gerar problemas para eles, no caso de filhos e crianças, por exemplo. Entendeu? Então, nem 8 nem 80. Eu acho que essa frase ela resolve muito essa história toda. Então, nem eu devo ser extremamente racional, nem eu devo ser extremamente impossível. A história de brincar com boca, hora só para dentro. Então, esse equilíbrio entre esses dois campos vai fazer com que a gente funcione de maneira saudável. Se ele for muito para cá ou excessivamente para lá, vai ter problema também. Agora, entre um e outro, esse daqui funciona melhor, viu? Certo? Entre o impossível e o racional decide melhor. E aí, como é que a gente aprende isso? A gente aprende estudando, a gente aprende interagindo com pessoas que funcionam assim, a gente aprende vindo para a palestra no sábado, a gente aprende vindo para a faculdade no dia a dia, a gente aprende acessando conteúdos que têm a ver com isso. Então, a gente aprende das várias maneiras que a gente tem acesso hoje. E hoje a gente tem uma vantagem gigantesca, pessoal. A gente tem acesso a muita informação. Muita coisa. Na palma da mão e de graça. Então, a gente tem que saber utilizar isso também. Então, a partir de 2017, está muito engateando ainda, mas pelo menos foi uma boa posição, que o MEC estabeleceu que a educação financeira passou a ser obrigatória nas escolas. Eu acho que isso ainda está muito frágil ainda, mas já é uma decisão que já estabelece uma linha que, se for investida ao longo do tempo, vai ajudar as próximas gerações. Porém, dentro de casa, na família, no dia a dia, nas pessoas que são importantes, como é que funciona? Então, isso pesa, é o que mais pesa, porque é onde a gente viveu, é o que a gente aprendeu, é o que a gente viu, e, ao longo do tempo, isso foi determinante para as nossas decisões, certo? Agora, o fato de uma pessoa que viveu num ambiente que os pais eram impulsivos, determina que ele seja impulsivo também? Não. Mas vai influenciar a maioria, certo? Eu não vou dar uma estatística precisa, mas vamos supor, de cada 100 crianças que viveram num ambiente impulsivo, mais de 50 vão ter características mais impulsivas. Porém, vai ter um percentual também que não vai funcionar assim, sei lá, 30%, 20%, alguma coisa assim. Porque tem a cabeça da criança também funcionando. Ela não quer dizer que ela tem que seguir o que ela está vendo, certo? Mas é difícil, né? Você ver seu pai e sua mãe agindo de um jeito e você agir do jeito contrário. Não é uma coisa muito fácil de fazer. Então, o ambiente pesa muito. A escola deveria ser um ambiente para essa educação, como que a gente está fazendo aqui hoje. Então, isso é um papel da gente também. Então, quanto mais se falar sobre isso, se construir uma visão mais crítica e procurar esse equilíbrio, você vai colaborar para as pessoas terem mais saúde e tomar melhores decisões. Porque, como eu disse, a gente tem uma situação de desigualdade muito grande no nosso país. E essa desigualdade impacta muito na média de renda das pessoas. E isso gera um problema para a grande maioria das pessoas. A gente tem 70% da população economicamente ativa endividada no SPC e sistema de proteção de crédito. 70%. É uma coisa assim, maluca. Então, por quê? Porque a gente não sabe usar direito. A gente não sabe tomar essas decisões que a gente está falando. Ter educação em casa, na escola, aprender pelo exemplo, e o equilíbrio entre a razão e a emoção seria a ferramenta. E aí tem alguns modelos, né? Você pode fazer uma análise, você pode fazer um controle de gasto, você tem uma planilha, anotar o que gasta, o que não gasta. Você pode cortar coisas desnecessárias. Quantas coisas que a gente compra, que a gente adquire, que a gente paga, que a gente não precisa reparar? Você pode investir, aí entra aquela história que pode começar com R$10, não precisa ser com 1.000. E você precisa planejar. Então, quando você faz coisas dessa natureza, você funciona melhor, pessoal. Ah, eu vou fazer isso, vai transformar a minha vida, eu vou virar outra pessoa. Não, a gente não vai virar outra pessoa, não. Você é a mesma pessoa. Agora, fazendo assim, você vai ter menos dor de cabeça. Ah, mas é complicado, porque eu ganho pouco. Aí vai ficar nessa espiral, entendeu? A gente tem que quebrar a espiral, senão nunca vai alterar. Ah, porque é difícil para mim, porque eu ganho pouco, porque não sei o que.
Ó, você vai continuar reclamando, vai continuar na espiral. Você não vai fazer nada para mudar essa condição. Para mudar essa condição, você tem que mudar a maneira como você age. Não tem, como eu trabalho com clínica também, não tem como um paciente melhorar se ele fizer as mesmas coisas que ele fazia antes. Não tem, não adianta. Ele pode ter o melhor terapeuta do mundo, ele não vai melhorar. Ele só vai melhorar se ele se comportar de maneira diferente. E a gente procura ajudá-los dentro de uma série de metodologias para que essa mudança ocorra. Se essa mudança não ocorrer, não vai ter melhora para ele. A vida da gente é assim. E aí, ele traz felicidade? O que é que vocês acham? Traz ou não traz? Não traz quando é pouco, né? É assim? Ó, isso foi estudado em estudos sérios, numa sequência que foi bem interessante. Em 2010, o Kahneman, que inclusive esse cara ganhou um prêmio Nobel de Economia, né, psicólogo, ele estudou e chegou a uma conclusão que $75 mil por ano, isso na cultura americana, certo? A gente tem que fazer uma adequação aí. A partir desse valor, mais valor não agrega mais felicidade. É como se fosse assim. Nos Estados Unidos, uma pessoa que ganha a partir de $75 mil anual, se ele ganhar 80, se ele ganhar 90, se ele ganhar 300 mil por ano, não vai mudar a felicidade dele. O de 75 é tão feliz quanto o de 300. Está claro isso? Essa é a conclusão primeira que ele chegou em 2010. Aí um estudante da Universidade da Pensilvânia, um estudante de doutorado, refez esse estudo dele. Bem interessante. E nesse estudo ele observou o seguinte, que quanto mais a renda aumenta, mais aumenta a felicidade. Ou seja, o de 75 é menos feliz do que o de 300. E agora? Aí vem como... Tem até uma parte... Tem muita vaidade, muita besteira também nas academias, mas também tem muita coisa boa. Por quê? Eles se juntaram. Olha aqui os dois, ó. E aí fizeram um novo estudo. E a conclusão que eles chegaram é que os dois tinham razão. Poxa, como é isso? É assim. De fato, o aumento da renda aumenta a probabilidade de felicidade. Isso, eles realmente entenderam isso. Então, o de 75 vai ser um pouquinho menos feliz do que o de 200. Certo? Porém, esse de 200 só vai ser mais feliz do que 70, comparado com o de 75, dependendo das suas características pessoais. Não é o dinheiro que vai determinar isso. Porque é como se fosse assim. Vamos lá, vamos pensar na nossa realidade. Uma pessoa no Brasil que ganha R$15 mil, ela consegue ter um funcionamento dentro da nossa realidade muito bom. Ela consegue ter um carro, ela consegue ter uma moradia, ela consegue dar o filho no colégio bom. Então, digamos que esse valor seria um valor que ele está numa classe média, numa estrutura muito, muito boa. Ou seja, que ele consegue funcionar sem estar arrancando os cabelos do filho dele, digamos assim. Certo? Então, o que ganha 30 vai ser bem mais feliz do que esse que ganha 15? Provavelmente, ele tem uma chance maior de ser. Porque o que ganha 30 tem o dobro de capacidade de adquirir coisas, de fazer coisas, de viajar, de estar com a família, de ter lazer, de ir para um restaurante, de querer gostar de fazer. Certo? Ele vai conseguir fazer mais. Então, isso aumenta a probabilidade de ele ser feliz. Porém, se ele for uma pessoa que foca muito nas coisas e menos nas pessoas e nas experiências, provavelmente o de 15 vai ser mais feliz, se ele focar em pessoas e experiências. Então, tem como fosse um marcador aqui. Quando o meu dinheiro e a minha forma de viver está mais associada aos relacionamentos e a maneira como eu faço a gestão do meu dia a dia, eu me torno uma pessoa mais feliz. Quando eu sou muito focado no número, no bem, no material, como a gente chama, eu tenho uma tendência a ser menos feliz. Aí, pessoal, com pessoas, a gente fala de tendência. Eu não posso afirmar. Por quê? Quando você faz um estudo em psicologia, você tem 5%, 3%, 2%, 4% de chance, porque aquilo que você está dizendo está errado. Então, eu não tenho como dizer que todo mundo que foca mais nos bens materiais vai ser menos feliz do que uma pessoa que foca nos relacionamentos e nas experiências. Certo? Eu não posso afirmar isso, porque vai ter exceções.
Porém, a grande maioria das pessoas que focam em coisas são menos felizes do que a maioria das pessoas que focam em experiências e em pessoas. Então, o marcador consistente é esse. De novo, voltamos para o começo. Como? Como eu funciono? Então, se eu sou um cara extremamente materialista, provavelmente eu vou ser menos feliz do que outra pessoa que ela tem um cuidado material, mas ela também tem um cuidado pessoal, ela também valoriza experiências e assim sucessivamente. Então, essa diferença vai, de fato, impactar nessa palavra aqui. Ó. Então, a gente tem isso muito consistente hoje. Esses estudos foram feitos no campo das finanças, mas, por exemplo, na área da psicologia cognitiva e neurociência, a gente também sabe disso. Os significados e os valores, eles são determinantes para a felicidade das pessoas. Então, se eu não tenho um investimento consistente nos significados e nos valores, eu vou ser menos feliz do que as pessoas que têm esse investimento. Ficou claro isso para todo mundo? Entenderam? Ou seja, quanto mais dinheiro, melhor. Claro que sim. Porém, não é garantia de que você seja uma pessoa melhor ou de que você viva melhor. Você pode estar ganhando 50 mil por mês e não viver bem. Inclusive, existem muitas pessoas que ganham muito dinheiro que não vivem bem. Muitas. É pouca não. Então, o que acontece assim? Quando o dinheiro é muito baixo, aí realmente é um problema, porque a pessoa tem dificuldade de gerenciar necessidades. Aí, de fato, houve nessas pesquisas também uma disparidade. Por exemplo, uma pessoa que ganha R$2.000, quando comparado com uma que ganha 10, há uma diferença significativa. Por quê? Porque é uma questão prática também. É muito mais difícil você gerenciar a sua vida no dia a dia com 2.000 do que você gerenciar com 10. Porém, a de 10 para cima, as coisas começam a mudar. A diferença já não é tão grande. Aí vai entrar mais isso que eu falei para vocês. Ou seja, entre 10 e 15 mil adiante, as características pessoais vão influenciar na felicidade muito mais do que o dinheiro. Abaixo desse valor, principalmente no valor próximo ao salário mínimo, um pouquinho mais que isso, o dinheiro tem um impacto maior por uma questão lógica e prática, que é da capacidade de você gerenciar suas coisas. Certo? Também não vai criar fantasia, não. É óbvio que todo mundo, inclusive a gente estuda para ganhar mais dinheiro, né? Não é só para aprender. A gente quer aprender, a gente quer ter conhecimento, que é o ponto mais importante, porque é através do conhecimento que a gente toma decisões. Porém, se a gente também não evoluir na carreira, se a gente também não conseguir empregos melhores, você fica sentindo falta disso. Então, a gente estuda realmente para ter uma qualificação maior e, a partir dessa qualificação, a gente ganha mais. E isso é fato. As pessoas mais qualificadas ganham mais do que as menos qualificadas, certo? Então, o conhecimento, o estudo sempre vai valer a pena. Inclusive, um doutorando nos Estados Unidos, ele fez essa pesquisa. Ele pesquisou qual era o investimento que mais dava retorno ao longo da vida. Aí ele viu ações, fundos, imóveis, etc. Ele viu inúmeros fatores e a educação. A educação foi disparado o fator que mais gera retorno financeiro. A educação gera muito mais retorno financeiro do que qualquer outro investimento que existe no planeta. Por quê? Porque a educação faz com que você aprenda a escolher. E você escolhendo bem, você vai funcionar muito melhor. Então, isso é outro ponto importante que também tem que destacar aqui. Mas vamos lá, para a gente chegar nos finalmente. Eu acho que essa imagem aqui diz o que a gente estava discutindo. Olhem direitinho para ela. Então, quem é que não quer um carro desse, um telefone desse, uma casa assim? Vocês não querem, não? Agora, o que é que eu faço para eu ter isso? Aí vem outra questão também. Será que eu só vou ser feliz se eu tiver isso aqui? Então, essa brincadeirazinha aqui, ó, é o ponto-chave. Então, nem racional demais, nem emocional demais. Elas têm que dialogar. Porque quando eu vou comprar uma coisa para mim, eu também tenho que comprar uma coisa que eu gosto. Aquilo também tem que ser importante. Eu também tenho que achar aquilo legal. Certo? Mas se eu só comprar pelo que eu gosto, eu também posso fazer um bom negócio. Eu posso comprar uma coisa que não faz sentido. E que tem outra coisa muito melhor e até mais barata. Então, essa gangorrazinha aqui, ela tem que estar equilibrada. Mas muitas vezes ela faz o quê, pessoal? Ela sobe,
ela deve, entendeu? Isso é normal. É o que eu digo, a emoção é ruim ou é boa? A emoção é reação. O que é ruim na emoção, ela não mudar. Presta atenção nisso. Quando a minha emoção não muda, alguma coisa que não é muito legal está acontecendo. Porque a emoção ela tem que mudar. Ou seja, eu tenho que sentir raiva, alegria, tristeza, medo, satisfação, insatisfação. Eu tenho que sentir as coisas porque o ambiente muda o tempo inteiro. Eu não posso sentir sempre a mesma coisa. Se eu estou sentindo sempre a mesma coisa, tem alguma coisa errada aí. Então, essa história da gangorra, esse fluxo, isso é natural. Então, tem hora que eu estou com raiva, eu estou com raiva. Tem hora que a raiva vai passar, eu vou ficar tranquilo. Tem hora que eu vou estar satisfeito, tem hora que eu vou estar insatisfeito. Isso é da vida. Então, a gente tem que transitar pelas emoções. E aí, se a gente só funciona assim, a gente vai ter problema. Se a gente for exagerado demais aqui, também vai dar problema. Então, vamos conciliar uma coisa com a outra. E aí as finanças vão funcionar melhor e a psicologia vai ajudar você a tomar melhores decisões. Enfim, a felicidade está vinculada ao bem-estar, à satisfação e às emoções positivas. Okay? É uma conquista pessoal, resultado da forma como tomamos decisões, no que acreditamos, na forma como vivemos e como nos relacionamos. Isso aqui é muito importante. O dinheiro, com certeza, vai colaborar muito para a felicidade. Mas se você estiver focado nas coisas, ao invés das experiências das pessoas, provavelmente ele não vai te deixar feliz. Vai sempre ter um problema atrelado ali. Porque você vai sentir falta exatamente das coisas que são mais importantes, que são as relações e a maneira como a gente vive. Então, acho que é isso.